Boa noite, irmãos. Ah, vamos abrir lá no livro de Colossenses, capítulo 1. Bom, a última vez que eu vim aqui trazer uma mensagem, também meditamos aqui em Colossenses 1, dos versículos 9 ao versículo 12, falando sobre o que diz aqui no subtítulo, de andar dignamente diante do Senhor. E vimos como é importante termos o conhecimento da vontade de Deus, não conhecimento meramente racional, entender o que está escrito na Bíblia, mas um conhecimento espiritual, de viver essa verdade. E hoje nós vamos dar continuidade. Minha ideia não é fazer um estudo em Colossenses, mas acho que o assunto que vem em continuidade é pertinente. E lendo aqui novamente o versículo 12, que é o que terminamos o último estudo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Nós vimos isso da última vez, que todo o propósito, toda a conclusão de buscar andar dignamente diante do Senhor, buscar crescer no conhecimento espiritual, em toda a inteligência espiritual, com esse propósito fim de glorificar a Deus, agradar a Deus, realmente viver uma vida de gratidão ao Senhor. E daqui em diante, então Paulo ele vai falar sobre as qualidades do Pai, e mais especificamente do Filho, falando do sacrifício de Cristo, também falando da soberania de Jesus e também o efeito da sua obra. Inclusive esse é o título da mensagem de hoje, se for para ter um título, sacrifício, soberania e efeito da obra de Jesus. Continuando aqui no versículo 13, falando do Pai, o qual nos tirou da potestade, das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então aqui, falando sobre a obra de Cristo nas nossas vidas. Que nós vivemos em pecado, em rebeldia contra Deus. E nós que somos salvos, entendemos plenamente essa verdade, que vivíamos num lamaçal de pecado, numa situação deplorável, mas Deus, pelo seu amor, nos tirou dessa vida. Como diz aqui, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então Deus nos tirou do nosso pecado, da nossa rebeldia, e nos levou para aquele lugar que é mais precioso, para a presença de Deus. Nada que possamos pensar é mais precioso do que estar na presença de Deus. E Deus fez isso. Ele nos tirou, nós que éramos inimigos de Deus, Deus nos tirou do pecado e nos levou para a sua presença, para o reino do Filho do seu amor. E aqui nessa terra temos isso em parte, pois o Espírito Santo habita em nós que somos salvos. Porém, futuramente, na eternidade, vamos ter isso de maneira plena. Estaremos realmente na presença de Deus. E aqui é um contraste muito grande. E as palavras que Paulo usa aqui, o Filho do seu amor, realmente é para mostrar o peso. Aquele que Deus mais ama, o seu Filho Jesus Cristo, foi quem ele entregou para nos salvar. E algo que eu acho interessante pontuar já de agora é que todo esse trecho, Paulo vai apontar fatos. Ele não vai fazer nenhuma exortação, nenhum alerta, nenhuma advertência aos irmãos. Ele vai apenas declarar aquilo que é fato. Então, o sacrifício de Cristo, a soberania de Jesus, como ele tem primazia sobre todas as coisas, e no final falando sobre o efeito dessa obra, que nos reconciliou com Deus. E eu acho interessante essa abordagem que Paulo apresenta aqui, pois um dos objetivos de Paulo nessa carta é alertar contra os falsos ensinos que estavam entrando na igreja de Colossos. Porém, Paulo aqui ele não diz retém essa verdade, se firmem nesse ensinamento. Paulo não faz um alerta, não faz uma advertência direta, mas ele simplesmente lista, diz o que são os fatos. E eu vejo nisso, se é que podemos dizer assim, uma exortação amorosa, porque quando vemos as cartas aos Gálatas, a carta de 1 aos Coríntios, realmente é uma exortação clara e direta ali de Paulo. Paulo realmente corrigindo, repreendendo os irmãos ali, com instruções diretas de não deve ser assim, deve ser dessa outra maneira.
Mas aqui, Paulo exorta os irmãos ao amor a Deus, não por meio de repreensões, mas apenas dando essas palavras de bom ânimo. Eu vejo nisso que Paulo aborda esse assunto dessa maneira, porque esses irmãos eles não estavam desgarrados da fé, não estavam frios, não estavam mornos. Pois como diz ali no versículo 6 a 8, que chegou a vós, a verdade do Evangelho, que chegou a vós como também está em todo mundo, e já vai frutificando, como também entre vós desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade. Como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. E aqui é a palavra-chave, o vosso amor no Espírito. Então, por mais que houvessem problemas nessa igreja, coisas a serem corrigidas, esses irmãos verdadeiramente amavam a Deus. Eles estavam buscando... A adoração deles era genuína. E, de fato, estavam nesse caminho, não estavam mornos, não estavam distantes de Deus. Mas eles estavam realmente, como diz aqui, em amor no Espírito. Então, quando estamos fortes, temos essa base bem fundamentada, a gente não precisa de uma exortação assertiva que você fala, não, você errou nisso, nisso, naquilo, deve corrigir isso. Mas apenas uma palavra de amor já nos lembra, já nos faz perceber o nosso erro. Então, um exemplo disso, falando de mim mesmo, há uns 2 domingos atrás, a gente teve um ensaio do coral, em que depois do ensaio cantei terrível. E depois do ensaio eu conversei com o irmão Bruno, a irmã Nádia, e eles, nossa, Gabriel, tá triste aí, dá pra ver na tua cara que você tá arrasado. Eu falei, né, que cantei mal demais. Porque eu fiquei com esse sentimento de... Eu entrei no coral pra ajudar, pra poder louvar a Deus, mas eu tô atrapalhando. Se não fosse por mim, eles teriam cantado esse hino hoje. Eu fui lá e atrapalhei o ensaio todo. Mas aí, a primeira coisa que o Bruno me disse é que... Olha, Gabriel, o que importa é se você tá fazendo isso pra agradar a Deus. E ele não me corrigiu, ele não me deu... Falou, não, Gabriel, você tá errado, não é pra se importar com a sua voz. Não, ele só disse isso. E essa primeira coisa que me foi dito foi o suficiente pra eu perceber que... Pera, eu tô focando na coisa errada. Eu deveria ficar frustrado se eu fosse cantar preocupado com a minha voz e não naquilo que eu tô cantando. Eu ter cantado mal não é motivo pra eu ficar frustrado. Senão, se é assim, eu vou ficar frustrado pro resto da vida. Então, eu deveria ficar frustrado se meu objetivo ali não fosse adorar a Deus e sim uma preocupação com a minha voz. Então, o que precisou foi apenas uma palavra de amor. Não foi uma exortação direta, uma exortação firme. Foi só isso e eu já percebi aonde eu tinha errado. E a nossa ciência do nosso erro, da nossa necessidade, ela é muito mais efetiva em nós quando nós percebemos ela, e não quando alguém nos diz que precisamos daquilo. Então, se eu estou errado em algo e alguém me diz isso, e alguém me diz alguma outra coisa, e através disso eu percebo o meu erro, isso vai ser muito mais efetivo em mim, pois eu mesmo cheguei a essa conclusão. Pois eu tinha essa base firme. Eu cheguei nessa conclusão a partir daquilo que me foi dito. Assim, então, eu vejo que Paulo faz aqui com os irmãos. Ele não exorta os irmãos a buscarem, olharem para a cruz de Cristo, se lembrar, saberem que Jesus é soberano, porque eles já sabiam dessas coisas. Eles já sabiam de todas essas coisas. Eles só precisavam que alguém os dissesse para eles verdade. Teria aquele estalo e lembrarem, realmente. Então eu vejo que Paulo toma essa abordagem aqui muito mais amorosa, porque realmente não é necessário uma exortação firme, uma exortação direta, pois com isso os irmãos perceberiam que eles não podem desviar do evangelho que foi pregado. E seria um ensino para eles muito mais efetivo. Claro que para uma exortação amorosa dessas funcionar, é necessário termos uma base bem fundamentada, estarmos com aquilo fresco na nossa mente, estarmos firmados nessas coisas mesmo. Pois lá em
na igreja de Corintos e na igreja lá na Galácia, os irmãos de fato eram convertidos. Porém, Paulo precisou ser incisivo ali, porque eles estavam distantes, eles estavam confusos, eles estavam perdidos ali no propósito deles. Então, Paulo precisou ser incisivo nisso para corrigir o caminho deles. Aqui com os Gálatas isso não foi necessário. Então, da mesma maneira que um cristão ele pode ser corrigido com uma palavra de amor, e, por exemplo, alguém que não é salvo precisa ouvir de Cristo para ter essa base bem fundamentada, entender que Cristo veio aqui não para pregar a paz, mas Cristo veio para morrer. Morrer por quê? Pelas nossas culpas, porque nós pecamos, porque o homem é pecador. Então, a partir do momento que aquele que não é crente, ele entende essas coisas, entende o tamanho do amor de Deus, que ele, quando ele tem essa base firme nele, no coração dele, é que ele pode se converter verdadeiramente. Então eu vejo que Paulo aqui aborda o assunto dessa maneira, pois realmente não é necessário uma exortação firme, assim era mais efetivo. E se formos ver lá no capítulo 2, por exemplo, lá no versículo 8, capítulo 2, Paulo, exortando sobre os falsos ensinos, diz: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Já nessa parte da carta, Paulo ele faz um alerta direto. Ele chama a atenção deles. Tende cuidado. Pois por mais que esses irmãos fossem genuínos, fossem verdadeiros na sua adoração, eles tivessem verdadeiro amor a Deus, eles ainda não tinham todo o conhecimento, eles não eram doutos, não tinham um grande conhecimento. Então aqui é necessário que Paulo realmente os alerte. Olha, cuidado, vocês precisam crescer no conhecimento de Deus, que é o que vimos ali do versículo 9 a 11. Vocês precisam crescer no conhecimento de Deus e precisam tomar cuidado, enquanto vocês não são maduros o suficiente no conhecimento, precisam ter cuidado com aqueles que vão falar de maneira sutil, de maneira que parece sábia, mas que não é, são falsos ensinos. Então, por isso que em uma parte Paulo fala não exortando diretamente, e na outra ele dá esse alerta. Então, eu acho que essa é uma boa aplicação para nós, que podemos também, não fomos exortar algum irmão, fomos apontar algum problema, buscar realmente ver, tem que conhecer aquele irmão primeiramente, não podemos saber se aquele irmão está firme na fé ou está cambaleando, se nós não conhecemos bem, precisamos realmente buscar conhecer os irmãos, e aproveitando a situação, hoje é um culto de quarta-feira, um culto para pedirmos orações, agradecermos, colocarmos nossas dificuldades, nossos problemas, para que os irmãos conheçam, possam orar por nós também. Então, é uma excelente oportunidade que temos de buscar conhecer mais as dificuldades do irmão, os estados dos irmãos. Então, é um ensinamento para nós de buscarmos conhecer como está o estado do irmão e saber como falar com ele. Buscar essa sabedoria de como falar, de como animar, de como um ao outro podemos nos sustentar, incentivar um ao outro nessa fé de Deus. E continuando no versículo 14, então, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. E aqui é falando da obra que Cristo fez, pois Cristo teve que morrer na cruz por nós. O seu sangue foi derramado. E sempre que nós falamos que somos justos, não é porque em nós há alguma justiça, mas porque o sangue de Cristo está sobre nós, nos cobrindo. E esse sangue é justo. O sangue de Cristo é justo. Então, quando Deus olha para nós, ele não vê a nossa sujeira, mas sim a pureza do sangue de Cristo. E aqui é o começo do versículo 15 diz: o qual é a imagem do Deus invisível. Cristo ele veio para essa terra para ser humilhado mesmo, para morrer por nós. Viveu como homem, se tornou a imagem do Deus invisível, pois ninguém pode ver a Deus em toda a sua glória, ninguém pode suportar ver a Deus diretamente. Porém, Jesus se fez homem, viveu nessa terra como homem. A única coisa que ele tinha de diferente de nós é que ele viveu uma vida sem nenhum pecado, sem qualquer pecado, mas ele se fez homem e viveu aqui como homem. E assim, então, as pessoas podiam olhar para ele, pois ele vivia como homem. E aí já é um dos pontos da humilhação de Cristo.
E onde descreve bem todo esse processo de como Cristo foi humilhado, teve que sofrer por conta de nós, é lá em Isaías 53. Deixando marcado aqui, pois vamos voltar. Mas lá em Isaías 53, versículos 5 a 10, falam mais sobre isso. Então aqui, Isaías 53, capítulo 53, versículo 5 diz: Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele toda a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade prolongará os seus dias, e bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Então, toda essa parte do livro de Isaías é a profecia sobre o Messias. Sabemos que é Jesus Cristo. Jesus, de fato, ele veio para morrer, para ser moído pelos nossos pecados, para sofrer toda a humilhação nessa terra por nossa culpa. Porque nós pecamos, que todo gênero humano, toda raça humana peca. Desde Adão até os dias de hoje, todos nós carregamos essa herança do pecado. Então, somente o sangue puro e inocente é que podia morrer. Qualquer obra nossa que fizéssemos, não vale de nada a Deus. Pois que valor há em nós? Não temos valor algum. Mas o sangue de Cristo tem, pois Cristo é perfeito, Cristo é imaculado. E Jesus morreu então. Porém, Jesus não foi retido pela morte. 3 dias após a sua morte, ele ressuscitou. Pois ele é soberano. Ele governa sobre a morte. A morte não podia retê-lo. Como diz lá em Atos 2. Atos 2, o capítulo 2, o versículo 24 diz: Ao qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Aqui Pedro, lá em Jerusalém, fazendo seu discurso, ele fala sobre a grandiosidade de Cristo, sobre a obra de Cristo, e aqui falando sobre esse fato de que Jesus não podia ser retido pela morte, pois ele é maior que a morte. Ele governa a morte. E assim como ele ressuscitou, fica essa promessa de que nós, seus servos, juntamente ressuscitaremos com ele. Vamos morrer aqui nessa vida, mas um dia vamos ressuscitar para governar juntamente com ele, para viver juntamente com Cristo. E como já falamos lá atrás, aqui nessa terra temos o Espírito Santo, mas na eternidade plenamente estaremos com Deus, plenamente estaremos na presença de Deus. E esta é a promessa que Deus nos dá. Então, Jesus teve que morrer por nós, teve que sacrificar, porém ele também é soberano, e ele demonstrou isso quando ressuscitou. Ele tem pleno poder para tudo, para absolutamente tudo. E aqui no versículo, a continuação do versículo 15, descreve um pouco disso. O qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Jesus é o primeiro que há sobre tudo. É o nome que há sobre todo nome. E, como diz aqui, ele é o primogênito de toda a criação. Quando lembramos de Jacó e Esaú, Esaú vendeu sua primogenitura para Jacó. Então, Jacó é quem recebeu as melhores bênçãos. E não sobrou então para Esaú. Pois esse é um direito do primogênito. E assim, Jesus tem direito sobre todas as coisas, sobre toda a herança de Deus. Sendo assim, Deus, o Pai, entregou tudo nas mãos de Jesus. E Ele é nosso Senhor.
Então, quando aqui diz, ele é o primogênito da criação, é realmente reforçando esse aspecto de que Jesus é Senhor de tudo. Ele é o Filho que Deus ama. Ele é o que tem primazia sobre tudo. Antes de todas as coisas, Jesus é quem recebe todas as coisas. No versículo 16, 17, diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Então, aqui no final diz, tudo foi criado por ele, para ele. Como diz lá em João 1, Jesus estava, o verbo, que é Jesus, estava na criação e todas as coisas foram feitas por ele. Então, Jesus ele é o criador e ele é o governante sobre todas as coisas. Ele é puramente soberano. Não podemos jamais questionar o seu poder. É por isso que a Bíblia diversas vezes se refere a Deus como Todo-Poderoso. Pois, de fato, ele é o Todo-Poderoso. Temos que ter ciência disso. É que Paulo dizendo isso apenas deve ser um lembrete para nós de que, de fato, Jesus ele é o Todo-Poderoso. Ele é quem criou todas as coisas. Ele é quem governa todas as coisas. E aqui fala, né? Que nele foram criadas todas as coisas, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades. Ou seja, tudo que há neste mundo, seja o poderoso, seja o fraco, tudo que há neste mundo foi criado por Jesus e é governado por Jesus. Nada foge do controle de Deus. Tudo está na palma das suas mãos. Jesus tem poder para todas as coisas e ele é soberano sobre todas as coisas. Então, assim como ele sacrificou lá atrás, mas não porque ele precisava, não porque Deus precisava que nós nos reconciliássemos com ele, mas porque Deus foi misericordioso. Deus realmente nos amou. Aquela passagem em João que diz que Deus amou o mundo de tal maneira, devemos realmente entender ali que é um amor que não podemos mensurar, não podemos compreender. Pois Deus entregou seu filho que ele mais ama por nós, que éramos seus inimigos. E esse que governa todas as coisas foi entregue por nós. Então, Cristo foi sacrificado por amor a nós, mas ele também é soberano, puramente soberano. E continuando, no versículo 18 e 19, ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E aqui também já falando da igreja, realmente Jesus é a cabeça da igreja, é aquele que nos governa, é aquele que é o nosso Senhor. Nós nos referimos a ele como Senhor, por isso realmente temos essa noção, a ciência de que Jesus é quem nos governa, que ele é puramente soberano, que ele é a cabeça, ele é quem está no controle de tudo. E também ele é nosso pastor. A Bíblia diversas vezes usa a figura de ovelhas para se referir a nós, pois de fato somos ovelhas do qual Deus é o pastor, do qual Jesus é o pastor. E assim como Jesus é puramente soberano, tem toda a autoridade, ele não é como uma autoridade humana que é vil, que é cruel, mas ele é cuidadoso. Por isso também é usada essa figura do pastor, de que nós somos suas ovelhas. Pois realmente Deus cuida de nós. Assim como um pastor orienta e cuida das ovelhas, ele é puramente soberano, é poderoso sobre nós, mas ele também nos guia. E versículo 20 e 21 diz assim: e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que no outro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou. E aqui então, Paulo já falou sobre o sacrifício de Cristo, sobre sua soberania, e agora falando sobre o efeito da obra de Cristo. Pois nós realmente éramos inimigos de Deus. Vivíamos uma vida de completa rebeldia, não nos voltando, não dando glória a Deus, não prestando a devida adoração a Deus. Vivíamos uma vida de mentira, uma vida de preguiça, uma vida de orgulho. Completamente inimigos de Deus, afastados de Deus. Porém,
O sacrifício de Cristo é efetivo, ele é poderoso para nos salvar. E assim foi. Pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. Então Deus é poderoso para poder pegar o mais rebelde dos homens e nos colocar como diz lá no versículo 13, no reino do Filho do seu amor. Porque não é qualquer obra que nós façamos que possa nos salvar, e não é qualquer rebeldia nossa que possa resistir ao amor de Deus, possa resistir à graça de Deus. E aqui Paulo, então, ele fala sobre o poder da obra do Senhor, que é puramente poderosa para nos salvar e é suficiente. Não há qualquer obra que possamos fazer, não há qualquer outra coisa, não há ninguém que é corredentor, que possa nos salvar juntamente com Cristo. Apenas Cristo nos salva, apenas o sangue de Jesus é que tem poder para nos salvar. Cristo precisou morrer naquela cruz, pois qualquer outro que fosse sacrificado não tinha poder para nos salvar. Assim como o homem pecou lá atrás, o Adão pecou lá no Éden, e a nossa herança é o pecado, todo homem vai pecar, também o pecado entrou na natureza. E assim a flora é influenciada pelo pecado, os animais também são influenciados pelo pecado. Então não há nada nesse mundo que possa ser sacrificado a Deus, que possa aplacar sua ira. Pois realmente a ira de Deus para com o pecado é tremenda. Quando nós, hoje em dia mesmo, vemos um desgoverno e aumento de impostos, decisões altamente questionáveis do governo, nós ficamos inconformados com essas coisas. Mas caramba, não tem jeito. Vendo tudo isso que está acontecendo, não tem jeito, acabou esse país, agora não tem mais jeito. E a gente fica completamente indignado. Mas se a gente fica indignado com essas coisas, quanto mais Deus não odeia o pecado. E não é um pecado que cometemos aqui e ali. Eu menti agora, mas o resto da minha vida eu vivi em santidade, nunca mais pequei. Não. O homem peca o tempo todo o tempo. E toda a humanidade, cada vez mais o pecado aumenta. E mesmo que fosse só um pecado na nossa vida, já erramos. Como diz em outras partes da Bíblia, se erramos em um ponto da lei de Deus, erramos em tudo. Não há qualquer mérito em nós para podermos ser salvos. A ofensa de um pecado nosso a Deus já é grande demais para que qualquer coisa que façamos não possa redimir isso. Podemos dar todo o nosso dinheiro, podemos entregar nossa vida a morrer para tentar aplacar a ira de Deus. Mas que valor tem a nossa vida? Nenhum para Deus. Somos pecadores e nada que façamos agrada a Deus. Então por isso que Jesus é quem tinha que morrer. Aquele a quem Deus mais ama, aquele a quem Deus mais ama, o seu filho, Deus entregou ele por amor a nós, porque ele é o único que poderia ser morto para aplacar a ira do Senhor. E aqui fala sobre a eficácia do sangue de Jesus. E o versículo 22, o corpo da sua carne, pela morte, para perante ele os apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Então Jesus morreu, nós somos salvos por meio do seu sangue, e agora somos santos, irrepreensíveis, inculpáveis. Não há qualquer coisa que Satanás possa nos acusar e nós sermos culpados, pois, como diz em outra parte da palavra, Jesus é o nosso advogado. Então nós somos santos, somos irrepreensíveis, mas não por qualquer mérito nosso. Somos pecadores, somos miseráveis. Nós que somos salvos não somos melhor que ninguém, somos tão pecadores quanto. Mas somos irrepreensíveis por conta dos méritos de Cristo. Somos santos, ou seja, separados do pecado, não por nosso mérito, mas pelos méritos de Cristo. Somos inculpáveis pelos méritos de Cristo. E isso deve ser, assim como foi uma relembrança para os Colossenses, que isso também nos faça sempre relembrar de onde nós estávamos, aonde estamos agora. Todos nós aqui temos nosso testemunho, sabemos como vivíamos antes e a obra que Deus fez em nossas vidas, que Jesus fez em nós. Então todos nós temos nossos testemunhos de conversão. E a pessoa que mais precisa ouvir nosso testemunho somos nós mesmos.
para lembrarmos de onde saímos, do lamaçal de pecado que vivíamos, e que a nossa gratidão possa aumentar, vendo onde estamos hoje. Estamos em uma igreja, estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, e nós que somos salvos, temos o privilégio de poder entender no fundo dos nossos corações o que está sendo dito aqui. Então, para nós que sirva com essa memória, este lembrete. E agora que virou o mês, logo mais teremos a ceia do Senhor. Também será mais uma oportunidade para podermos relembrar a ceia que Jesus instituiu. Não porque há qualquer coisa especial, mas para que nós sempre lembremos da sua obra, que Jesus teve que entregar seu corpo, que representamos pelo pão, teve que derramar seu sangue, representamos pelo suco da uva, e devemos fazer isso até o dia que ele venha, para que nós nunca nos esqueçamos da obra que Jesus fez. E que isso nos fortaleça, nos faça crescer mais em amor, assim como aqui os colossenses tinham esse amor no Espírito, que possamos crescer e ser lembrados por isso, reconhecidos por isso, por esse amor no Espírito. E também para aqueles que não são salvos, que estão ouvindo essa mensagem, que isso possa entrar em seus corações e possam verdadeiramente entender que, por mais boa pessoa que alguém possa ser, isso não é mérito qualquer, pois nenhuma boa obra que o homem faça nesse mundo, sem ter a Deus no coração, é para glorificar Deus. Qualquer boa obra, qualquer doação, qualquer caridade que possamos fazer sem o propósito de louvar a Deus, já é pecado. Então que possa criar essa noção e ver o sacrifício de Cristo, ver o Calvário, ver Cristo na cruz, ele derramando seu sangue, ele morrendo por nós, e ter plena consciência de que ele morreu por nós. E assim tem a verdadeira fé de que ele é Deus, de que ele é o Redentor, e arrependimento dos pecados. Bom, era isso, irmãos. Muito obrigado pela atenção.